Olá, saudações pessoal, oitavo ano. A nossa segunda semana, né? Esses exercícios sobre a questão de quadrados perfeitos e fatoração, radiciação, certo? Então a gente tem aí na primeira questão: aplica a fatoração completa do número e verifique se cada um dos seguintes números é um quadrado perfeito. Então assim, quando vocês forem estudar uma coisa, a primeira, principalmente em matemática, todas as ciências e disciplinas têm suas linguagens próprias. Então é você entender o que aquele nome significa. Se você não entender o nome e for só tentar memorizar procedimentos, cálculo, fazer contas, sem entender o que está conseguindo com aquilo ali, não adianta. Então é o seguinte: o que é um quadrado perfeito, certo? Imagine que você tenha a quantidade 15, ok? Você tenha 15 bloquinhos, seja como for. O nome quadrado vem de formar um quadrado. A gente está olhando aqui uma lousa branca, que no popular é dito que é um quadro, um quadrado, né? Até o povo chama de quadro. Mas isso aí não é um quadrado. Por quê? Porque a gente tem uma dimensão aqui, certo? Com um tamanho maior do que essa aqui. Então esse aqui é um retângulo, ok? Você tem ângulos retos nas quinas, são 90 graus. Mas você tem uma medida aqui, que seria a altura dele, menor do que seria a largura dele. Se estivesse no chão era comprimento e largura, certo? Então aquilo ali é um retângulo. O quadrado é quando todas as quatro medidas são iguais, certo? Aí por que ele diz quadrado perfeito? Porque forma um quadrado realmente, tanto no sentido do desenho geométrico, como no sentido das quantidades de cada lado. Por exemplo, eu falei aqui o 15, né? Coloquei o exemplo 15. Se você pegar 15 bloquinhos, de qualquer forma que você arruma esses 15 bloquinhos, não consegue formar um quadrado. Vamos ver? Ó, você coloca aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O que é que ocorreu aqui? Se você contar desse lado, quantos quadradinhos a gente conseguiu? 4. 1, 2, 3, 4. Se você contar daqui, 1, 2, 3, 4. Mas se você contar aqui, ó, o que ficou faltando, certo? Você tem esse quadrado aqui, esse, mas faltou um quadrado aqui. Então aqui você só conseguiu 3. Aqui você conseguiu o quê? 3 também. Então o que acontece com o número 15? De qualquer jeito que você arrumar, pegar esses 3, colocar aqui, certo? Você ia ter 3, né? Aí já ia ter 5 aqui em cima, né? Um lado com 3 quadrados, outro lado com 5. Em qualquer posição que você tentar arrumar isso aqui, você não vai ter a quantidade de quadrados iguais em todos os lados. Então 15 não é um quadrado perfeito. Já se a gente fizer, por exemplo, 16, certo? O que é que ocorre com 16? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quantos quadradinhos a gente tem de cada lado agora? Vamos lá? Ó, 4, 4, 4, 4. O que é que aconteceu? 4 lados com a mesma quantidade de quadrados, naquele caso 4. Podia ser 5, podia ser 10, podia ser qualquer coisa. Mas o que é que acontece? O 16 é chamado de quadrado perfeito por isso. Porque ele forma, quando você pega 16 quantidades, 16 blocos, 16 peças, e você organiza elas conseguem formar uma figura quadrada, certo? Com todos os lados com a mesma quantidade, iguais. Aí para não ter que fazer, pega aí 224 e olha se ele é um quadrado perfeito. O tirinete de quadradinho para fazer desse jeito ia dar bastante trabalho, né? Então o que é que se faz? Usa-se a fatoração, certo? Aí o que vem a ser a fatoração? Eu quero verificar se esse 16 é um quadrado perfeito pela fatoração. Então eu pego 16 e vou dividindo por fatores. O que são fatores? Por exemplo, você tem a conta 5 vezes 3 que dá 15. 15 é o produto, 5 e 3 são os fatores. Quando você tem partes que multiplicando dá um resultado, é aquela coisa, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, esses números que você usou multiplicando são chamados fatores e o resultado que você consegue é o produto. Então, quando eu pego 16, eu vou fazer o contrário disso. Eu vou achar que números eu coloco multiplicando para dar 16. Certo? E aí, como tem que ser uma divisão, fatorar é quebrar, é partir, você começa usando números pequenos.
2, 3, certo? E de preferência números que sejam primos. O que é o primo? Aquele número que só divide por ele mesmo e por 1, que é o primeiro. Primos vem de primeiro e único. Então, quando você for começar, tente 2. Se com 2 não der certo, tente 3. O que é se dar certo, professor? A divisão tem que ser exata. Eu posso dividir 16 pelo que eu quiser, mas não garanto que dá exata. Por exemplo, se eu tentar dividir 16 por 5, eu vou ter 5, 10, 15, vai sobrar 1. Não pode ser assim. Tem que dar valor exato, não sobrar nada. Então dá para começar por 2? Dá, por quê? Porque 16 tem metade. 16 dividido em duas bandas fica 8 e 8. Então aqui eu vou ter 8. O resultado obtido, se você ainda puder continuar dividindo, vai dividindo até que a divisão dê 1. Certo? Então aqui o que vai acontecer? Eu posso usar 2 de novo. Se não pudesse usar 2, você tentava 3, tentava seja o que for. Aí o que acontece? Vai dar 4. Se você usar 2 de novo, vai dar 2. Se você usar 2 de novo, vai dar 1. Chegou aqui, para. Para quando a divisão der 1. O que aconteceu? Os números que estão aqui, que são os fatores, por isso que é fatoração, pode aparecer número repetido, número diferente, depende de cada conta. Você consegue juntar eles de 2 em 2, sem sobrar ninguém. Mas vamos lá? Ó, eu tenho 2 aqui, ó. Ó, 2, 2. Repetidos. Tá vendo? Sobrou? Não. O que é que isso quer dizer? Que 16 é um quadrado perfeito. Por quê? Ele vai ter a raiz quadrada, que é justamente esse resultado aqui, ó. Eu tiro um desses aqui e multiplico. 2 vezes 2, 4. O resultado daqui, ó. Isso significa que o número 16 é um quadrado perfeito e a raiz quadrada dele é 4. Que é o que a gente obtém pelo desenho. Então você tem a opção de fazer de forma geométrica, que é com esse desenho aqui, que ela é bem estressante, assim, longa, se você for pegar números grandes, como tem aí no 1000 e tanto, né, alguma coisa complicada, e tem a opção de fazer isso aqui. O que é que ocorria com 15? Lembra que com 15 não deu certo? Ó, se fosse fazer com 15, 15, só dá para dividir por 3, porque 15 não tem, é ímpar, não tem metade. 15 por 3 dá 5, 5 só pode dividir por ele mesmo, 5 para dar 1. Teve repetição aqui? Não teve. Por isso que o 15 não tem raiz quadrada, não é um quadrado perfeito. Então, fatorar, que pede na primeira questão, é isso que a gente vai fazer com cada um daqueles números que estão lá. E por isso que eu recomendei que você evitasse fazer calculadora e tal. Porque primeiro é entender o princípio. Você pode até, quando está atrapalhando, conferir na máquina se dá para o número lá dividir por 2, dividir por 3, para ir testando. Mas você tem que lembrar que tem que fazer isso antes na máquina. Dividir por quem? Então, né? Fazer assim é uma forma de praticar um pouco. Vamos para as questões.